Vou entrar em contradição. Acabei de entrar em contradição. Com toda a humildade e ousadia, falar sobre uma temática do Velho Testamento sem adentrar na falta de aplicação e ao mesmo tempo na aplicação errada do Antigo Testamento para os nossos dias de hoje. E a minha fala, ela é dirigida, conduzida na compreensão que eu gostaria que você caminhasse junto comigo nesta jornada de compreensão de que nós estamos vivendo o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus, e sabemos que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento e que agora foi se cumprido em Cristo Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacerdote perfeito que, em perfeição, Ele sacrificou-se a si mesmo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente isto, como diz o autor aos Hebreus, e numa conjuntura de interpretação exegética, histórica, e lá do Antigo e Novo Testamento, Jesus fez isso uma vez e para sempre, porque Ele é perfeito. Amém? Ele também é o altar que foi feito na cruz, e esse altar foi uma vez e para sempre, não se repete mais esse ato. E então, pastor, por que o Senhor está trazendo isso para nós? Porque essas figuras, esses tipos, como diz, quando você vai estudar na gramática e na linguagem, metáforas, tipos, antítipos, você vai perceber que uma coisa leva a outra. Toda essa história, toda essa sombra, toda essa estrutura perfeita de sacrifício para ser aceito diante de Deus, vejam a magnitude da perfeição. Tudo tinha que ser perfeito, lavado, esquartejado, e da maneira que Deus ordenou para que pudesse ser aceito. O altar tinha que estar limpo, a oferta tinha que ser agradável e perfeita, quer de miúdos gados, quer de gados graúdos, quer de aves e pequenas aves. O que tivesse que ser, tinha que ser feito do jeito que Deus ordenou, para que fosse para o altar, e para depois é que vinha a ação de Deus dizendo: eu aceito esse sacrifício, e o fogo lambia tudo aquilo, como resposta e manifestação de Deus. Quem é o altar hoje? Quem é o sacrifício hoje? Quem? Sou eu, você, somos nós. E aí que está o grande segredo de um altar sempre flamejando, de um altar em fogo. É a minha vida oferecida e ofertada a Deus como sacrifício agradável a Deus. Amém? A minha vida. E então o fogo de Deus se faz presente. Eu apresento a minha vida como sacrifício santo e agradável a Deus. Por isso que nesta nova aliança agora diz que o nosso corpo é o quê? É o quê? Templo do Espírito Santo. É tabernáculo no hebraico, que traduzindo para o grego vai ser oikos, ou que depois é a mesma coisa de casa, morada de Deus. Quando Deus, Yahvé, tabernaculava ali, significava que Deus estava fazendo morada na tenda, no meio do povo. Eu sou agora o tabernáculo de Deus. Deus habita e Deus mora em mim. E o próprio Cristo disse: não é mais nos montes, nas montanhas, não é ali nem acolá, e não é baseado nisso ou naquilo, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Dizendo que não há nenhum limite físico
mas agora a morada de Deus é dentro de nós. Amém? É por isso que Deus, quando o povo passou a idolatrar o templo, o que Deus fez? Esse microfone está ligado? Está ligado? Amém? Quando me ajudem aí. Isso, obrigado. Hoje eu passei muito mal aqui, fui para casa passando mal, mas pela graça de Deus eu estou aqui. O povo começa a idolatrar o templo. O povo começa a achar que o templo era um lugar mágico, e que indo para lá eles iam receber as mágicas, e iam aprender a manipular o fogo. Aliás, essa coisa é típica do humano, né? Manipular o sagrado, o divino. Eu vou aprender a manipular o sagrado e o divino. Isso vai me fazer diferente. Não é isso. O que Deus? Deus vai e destrói. Interessante a metáfora que Jesus Cristo usa. E foi quase que apedrejado naquele momento, porque ele disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Foi algo assim, foi uma pancada na cara dos sacerdotes, na cara dos doutores da lei, dos intérpretes que andavam atrás de Jesus com a Torá, com o livro, procurando ali alguma coisa, e ele diz, e ele não estava falando daquele templo, embora que metaforicamente sim, mas ele estava falando de quem? De qual templo? Do seu corpo, porque ao 3º dia ele ressuscitou. Jesus está o tempo inteiro falando, o sagrado, o divino, a morada e a manifestação de Deus não estão nessas coisas, mas estão em vocês. Vocês são mais sagrados do que todos os templos e catedrais que já foram levantados e erguidos na face da terra e no planeta. Nós somos mais sagrados do que todos os monumentos religiosos simbólicos, porque Deus não tem compromisso com pedra, concreto, aço, estrutura de ouro, de cobre, de diamante. Deus tem com aquele ser humano criado à imagem e semelhança dele. Amém. E o tempo inteiro, Levítico é um livro maravilhoso, quando você estuda com temor de Deus, para você entender. Aliás, sempre que você estudar Levítico, por favor, vai a dica de um professor que ama a teologia, leia paralelamente com o livro de Hebreus, para você ver. Depois que você lê Levítico, leia Hebreus, e Hebreus vai dizendo que ele é o supremo sumo sacerdote. É num grau superlativo. Supremo já é um grau superlativo, né? Agora, não, supremo sumo já é outro grau superlativo. É porque não tem palavra para expressar a grandeza. Ele é superior a anjos, ele é o holocausto, ele é o sacerdote acima da ordem de Melquisedeque. Ele é aquilo que o mundo esperava. E ele veio, ele é Jesus, amém? Amém. Então tudo se cumpriu agora cabalmente nele. Moral desta história, igreja do Senhor Jesus Cristo, é que você tem que entender. Estamos falando em avivamento. Avivamento é justamente isso aqui, ó. Avivamento é eu me limpar o máximo. Me limpar o máximo, porque eu já recebi aquilo que limpa o ser humano numa escala que nenhum consultório, nenhum remédio, nenhuma droga consegue levar o homem numa dimensão de limpeza e pureza quanto o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Que deixa a minha consciência, o meu consciente e inconsciente, o meu ser pleno, sabedor de que eu sou perdoado, limpo, santo, justo e justificado. Aí, no texto, o fogo de Deus vem sobre o altar. Responda quando eu falar quem é o altar, você vai dizer que é você, sou eu. Quem é o altar? Sou eu.
você é o altar de Deus, é aí que Deus vem com o seu fogo. Quem é o altar de Deus? Deus. Você quer esse fogo de Deus, meu irmão? Você quer a manifestação do Espírito Santo de Deus? Então se coloque no que Deus anseia, altares para Ele descer com o seu fogo e purificar cada vez mais. Altares vivos que se ofereçam como sacrifício santo e agradável a Deus. Pastor, por que todas as famílias, e nisso o judeu é muito didático e pedagógico, e não abrem mão disso, é a pedagogia da vida deles contada de pai para filho, de filho ao tempo inteiro, era justamente todos teriam que ir ao templo como unidade. Representa, quando você estuda a história e cultura do mundo bíblico, principalmente a história israelita, você vai perceber, era a identidade da nação que estava sendo colocada ali, todo o povo junto, mas uma nação junta, numa constituição teológica de Deus. Vamos nos purificar, e antes de entrar no templo para cultuar a Deus, antes de entrar, nós vamos apresentar os nossos sacrifícios. Quem não tinha condições de comprar um boi, por isso era a mesma coisa, comprava uma pombinha, comprava uma rolinha, comprava um animal e sacrificava e oferecia, e toda a sua família, pai com seus filhos, todos adentravam ao templo para adorar a Deus. Amém. Então, gente, não podemos nos esquecer disso. Como é que eu tenho feito isso? Eu tenho ficado muito feliz, muito maravilhado, porque às vezes nós temos aulas aqui, temos um grupo bastante representado, outras vezes um grupo menor, mas de toda forma Deus está nos ensinando. E o que esses estudos devem trazer para nós? Como eu estou cuidando deste altar que é a manifestação de Deus. E outra coisa, o altar ficava onde? Aonde? No templo, na casa de Deus. Quem que é a casa de Deus? Quem? Responda eu. Quem que é a casa de Deus? Eu. Olha que coisa tremenda. Quem que é o altar? Eu. Quem que é a casa de Deus? Eu. Quem que é a morada de Deus? Eu. Isso é o mais profundo de relacionamento, de compreensão teológica. Você é o altar de Deus. Por isso que você não pode andar de qualquer jeito. Por isso que você não pode sair por aí falando de qualquer coisa. Ei, entre o sagrado, o latim, o sacro santo, ou entre o sagrado e o profano, o kadosh, o santo, o separado, e o profano, e o gentil e o ateu, há uma grande diferença, porque eles não se veem e jamais admitem. Nós admitimos que somos o altar, o templo e morada de Deus. O pior é nós dizermos que somos altar, templo e morada de Deus, mas vivemos e agimos como se fossem gentios, profanos e ateus. Isso entristece o coração de Deus. Isso entristece. E o templo era um lugar que atraía as pessoas. Uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Humana, porque somos humanos, sim, mas temos isso porque Deus diz que nós temos, amém? Ela atrai para si mais e mais, porque quer conhecer a Deus. Amém? Então, que tipo de sacrifício você tem prestado a Deus na sua caminhada e na sua jornada? Nós vemos o holocausto que era uma entrega total a Deus. Algumas pessoas faziam mensalmente, outras semestralmente, outras faziam anualmente, porque não era fácil, moravam longe. As 12 tribos foram divididas no território
mas eles tinham um compromisso de nação, compromisso de povo, de se reunirem no templo, que era um ambiente que dizia: somos um povo que tem um só Deus sobre a terra. E nós precisamos, toda vez que nós nos unimos neste lugar, nós estamos declarando isso. Então as ofertas eram prestadas. O holocausto é a nossa entrega total a Deus. Era um símbolo da entrega total. Vejamos o significado dos elementos presentes nesse segundo tipo de sacrifício do Antigo Testamento, conforme descrito em Levítico 2, de 1 a 3 e de 11 até o 13. Nós temos o trigo simbolizava a palavra, o azeite simbolizava a unção do Espírito Santo, o fermento simboliza o orgulho, o sal é o símbolo da fidelidade a Deus. Paulo nos exorta a termos uma vida separada para o uso exclusivo de Deus. Pedro chega a dizer que nós somos nação santa, povo eleito, raça, povo único e exclusivo de Deus. E exclusivo de Deus. Somos essa nação chamada para isso. E aí nós precisamos, esse texto que eu acabei de falar, da exortação paulina, ela encontra-se em 1 Coríntios 6, de 14 a 18, se você quiser conferir. Além dessas ofertas de manjares e para a santificação, nós tínhamos as ofertas pacíficas, que significavam a gratidão e a comunhão com Deus. E esse terceiro sacrifício no Antigo Testamento, conforme Levítico 3, de 1 a 5, e depois o versículo 17, era oferecido em gratidão por uma bênção recebida ou por um pagamento de um voto, e indica a renovação de nossa aliança com Deus. Essa necessidade ela é constatada no Antigo Testamento tanto quanto no Novo. Abacuque pediu um avivamento ao Senhor, Abacuque 3, versículo 2. A renovação é derramada com óleo, Salmo 133, versículo de 1 a 3. O Espírito renovou os discípulos no dia de Pentecostes, Ato 2, de 1 a 4. Precisamos destes atos na nossa vida. Não dá para a gente ficar parado. Eu tenho dito isso, gente. Ser humano, tanto aqui como nas ciências da alma, a gente entende e compreende que o ser humano nunca é um ser pronto. Nunca é um ser pronto. É um ser acabado. É um ser que já está intocável e que está tudo ok. Não. É um ser que é construído, reconstruído. Ele é totalmente renovado, remodelado. Ele é desconstruído. Ele é reconstruído de novo nesse processo maravilhoso de vida. Nunca. E a tristeza daquele que se coloca numa posição: não mudo, não entendo, não sinto mais nada, não consigo ver mais nada de novo, para mim está tudo feito, nada mais me impressiona, acabou, eu estou acima dessas coisas que mostram aí, isso não me toca, eu já tenho uma compreensão no nível mais elevado, não consigo perceber mais nada de novo, Deus não vai fazer mais nada, Deus não vai remodelar, acabou. Misericórdia. Somos seres que estamos num constante processo terrível, cruel, significa inclusive nas ciências da alma, morte para uma pessoa que chega a dizer que não consegue mudar, que não vê mais nada de novo, que tudo está do mesmo jeito. É preciso mudar uma atitude. Você tem feito as suas ofertas de agradecimento a Deus pelas suas vitórias recebidas? Está no antigo, mas isso é vivo no novo. Oferta de gratidão pelo que o Deus maravilhoso já conseguiu, pelo que Deus está fazendo, amém? Na sua vida. Grandes vitórias que precisam de ser celebradas em nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. A melhor oferta depositada sobre o altar. E aí nós temos alguns exemplos que eram as primícias,
que eram colocados. O povo é tão zeloso, o povo é tão tremendo, meus irmãos, que havia gente tão assim grata a Deus, que elas queriam demonstrar isso. E eles tinham pomares e criavam animais. As primeiras crias, as mais bonitas, as frutas, as primeiras frutas, que geralmente quando você é dono de um pomar, quando você é dono de uma fazenda, ou quem já vivenciou nesse ambiente sabe, a primeira é do seu dono, é ou não é? Mais bonita. Lembro do meu pai dizendo: vamos cevar esse leitão aqui bonito, que nós vamos matar e fazer uma festa. E quando matava, realmente dava até briga para roer os ossos, porque família pequenininha igual a minha, imagina, né? Mas era aquela coisa mais bela, aquela novilha era separada. Sabe o que esse pessoal fazia? Isso eu não vou comer, porque é tão lindo, é tão maravilhoso, e como um sacrifício de gratidão a Deus por tudo que Ele tem me dado, essa é do Senhor. Levavam para o templo e lá deixavam, porque era um presente para Deus. É um presente de reconhecimento, era algo que eles estavam colocando ali. E isso também era a mesma coisa, está na mesma escala que depois lá em Malaquias vai surgir a questão da regulamentação, mas isso já era um fato de manter a casa de Deus com o melhor e do melhor. Então, se você deseja o melhor, dê o melhor para Deus. Amém. Olha que coisa! Se você quer o melhor de Deus na sua vida, e é honesto, é justo desejar o melhor de Deus, mas também dê o melhor para Deus. Amém. Nós cantamos aqui que queremos o melhor de Deus, mas temos dado o nosso melhor para Deus. Eu sou apaixonado pelo povo de Deus. Eu nasci, minha mãe era muito católica tradicional, muito abençoada, de fazer procissão, aquela ladainha de filho, para orar, para rezar, como dizia ela. Hoje era uma assembleiana de Deus, daquela de oração, de povo. Então, ela fazia isso. Então, tudo era Deus, tudo Deus. E olha, feliz é um filho, a filha, que tem em casa uma mãe que tem temor de Deus, o pai. Mas geralmente é a mãe, porque a mãe é quem ensina, é ou não é? Eu aprendi grandes valores com a minha mãe no meu relacionamento com Deus. Então, oferecer o melhor, oferecer. Quando você está bem, no seu físico, na sua alegria, celebre a Deus. Celebre a Deus. Quando você tem a sua renda abençoada, celebre a Deus com isso. Isso é celebrar a Deus. Não, Deus está na minha vida até um certo ponto. A vida de um cristão, ela é toda um sacrifício, um altar, uma casa e uma morada de Deus. Amém. Eu sou todo seu, Senhor, todo. E aquilo que eu ainda não te doei, me ajuda a te entregar. Amém. Porque é isso que nós precisamos na nossa vida. Amém? Então nós tínhamos isso. A importância dos dízimos e das ofertas no meio desse povo nasce nesse altar. Antes de abençoar o seu povo, o Senhor exortou a contribuir, a participar com amor e alegria, a generosidade voluntária na oferta. É isso. Quando você vem aqui no gasofilácio, na casa do Senhor, você tem que vir com generosidade, com alegria. Tem um livro que tem uma frase maravilhosa sobre essa questão que eu amo muito. Li na minha última fase da minha adolescência esse livro que ele dizia: antes de colocar a sua oferta no gasofilácio, coloque-se dentro do gasofilácio. Achei isso tremendo. Você entra dentro do gasofilácio e diz: eu sou uma oferta viva. Estou dizendo que tudo que eu tenho é ofertado a Deus. Amém? Eu não faço essa diferença. Eu vivo dentro disso. Então o doador precisa ser motivado pelo amor a ofertar. Entre outras promessas bíblicas, encontramos mais esta: bênçãos abundantes
a quem dá com alegria, segundo aos Coríntios 9, de 7 a 9. A glória de Deus e a humildade humana caminham juntas. Temos de prostrarmos-nos diante da tremenda glória de Deus, como aconteceu com os sacerdotes no templo, segundo a Crônicas 7, de 1 a 4, quando a Shekinah, a glória de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, quem dera que você pudesse sempre perceber aqui no templo a glória e a majestade de Deus. A sua postura, a nossa postura, com certeza seria muito diferente. Muito diferente. Nós não estamos, lamentavelmente, nós temos pessoas que têm a ousadia de dizer, vem para a igreja, quando estão saindo, diz assim: não gostei desse culto. Espera aí, meu irmão, alto lá, como diz no quartel, Rafael, alto lá, identifique-se. Ei, o culto foi para você? Misericórdia, o culto é para Deus. Então você não prestou culto. Quando você diz assim, você queria ter recebido o culto. Isso não é de Deus. Meu irmão, o culto é para Deus. Você não veio para ser visto, embora que existe a comunhão. Você não veio para que as pessoas olhassem a sua roupa, a sua estética e tecessem um comentário. Não, você veio única e exclusivamente para adorar a Deus. Sabe por que as pessoas estão deixando o hábito de congregar? Sabe por quê? Por causa disso. Porque estão trocando a essência pelo supérfluo. Estão trocando. Deus não é mais o alvo da adoração. Deus não é mais o alvo da minha ida para a igreja. É lindo, maravilhoso quando você fala: hoje Deus falou comigo. Mas foi o dia que você veio para se derramar na presença de Deus. Você não veio para olhar, você não veio para criticar, você não veio para se postar como aquele que está acima de todos e como um observador. Você é um adorador. E a humildade do ser humano, junto com a glória de Deus, traz um fogo do avivamento na sua vida. Isso é que é maravilhoso. Por isso que Deus é tremendo. Ele jamais despreza um coração quebrantado e contrito. Olha, quando você estiver extremamente arrasado, esparçado, quando você estiver, quando todo mundo não dá nada por você, quando você achar que você, pisou na bola, aprontou todas durante a semana, que você fez algo terrível, mas se nessa hora todo mundo te condenou e disse que você não é digno nem de ir à casa de Deus, pois eu te digo, se você buscar a Deus, somente a Deus, você é digno de se apresentar na presença de Deus, porque Ele olha o coração quebrantado e contrito. E talvez no meio da multidão, o olhar de Deus estará sobre você, porque você chega como um ser humano quebrado, totalmente desconstruído na relação do humano, mas desejoso de alguma coisa que te dê um referencial como gente, como humano. Senhor, eu sou indigno, eu pequei contra ti. Olha o filho pródigo, pequei, eu não sou digno mais nem de ser tratado como os teus trabalhadores. Mas o pai diz: você é filho, e deu a ele uma roupa, um calçado e um anel, dando a identificação de filho, porque Deus nunca abandona o filho. Mas o que? A reverência. E aí você chora, aí você se quebranta. Nesse dia, o louvor parece que é o louvor do céu, parece que tudo entra no seu coração como uma flecha direta. Toda palavra, todo cântico, toda manifestação, você se sente quebrantado. Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, e você se quebranta mais ainda. É o encontro da humildade, da humanidade com a glória, o divino e o
É isso que nos dá dignidade, que às vezes nós não temos diante da sociedade e nem sequer diante da nossa própria família, mas Deus nos trata e nos chama como filhos. Meus irmãos, isso é tremendo, e é isso que nós precisamos de buscar na nossa vida. Mas temos que nos prostrar. É isso que eu tenho dito, igreja, em nome de Jesus. E aí carece e é digno de um elogio à igreja, que tem mudado muito o seu comportamento, muito. Eu não vejo tantas coisas que daqui de cima, gente totalmente longe desse ambiente, no celular, no bate-papo, não querendo saber quem ganhou, se for Vasco ou Flamengo, de quanto que foi, de mandando mensagem para o outro. Há uma dimensão. Deus nos atraiu para Ele. Amém. Ele é o alvo da nossa atenção. É um ser humano que está aqui na frente. Eu sou humano, tenho CPF, identidade, sou pecador, sou falho, mas eu sou o que sou em Cristo Jesus. Amém. Tanto quanto vocês, preciso, careço da graça de Deus todo dia na minha vida. E eu digo, como diz o apóstolo Paulo, se, ele usa esse adjunto adverbial de dúvida, se sou alguma coisa, eu sou em Cristo Jesus. Ele está dizendo, tudo que sou em Cristo Jesus. Amém? Isso é a glória de Deus, o desejo de buscar. Resumindo tudo isso, meus irmãos, para não vos cansar e para que não fique difícil o vosso entendimento, nesta noite, com a luz da palavra de Deus, precisamos de compreender que nessa mudança, nessa transição, o altar de Deus. Quem é o altar de Deus? Deus. Quem é o templo? Deus. A morada de Deus? Deus. É você. Você é o alvo mais importante de Deus. Você, quem é o altar? Deus. Então, arrume o seu altar, conserte o seu altar, para que Deus te visite com poder. Amém? O mundo aí fora, prestem atenção, o mundo aí fora também prepara o seu altar, para que essas ofertas sejam consumidas. Não se engane, e se esforçam e lutam por isso. Preste atenção. E são altares passageiros que ficam só nesse mundo. O nosso altar é para a manifestação eterna da glória de Deus em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo Jesus. Descanse nisso, compreenda isso, entenda isso. Olha que coisa maravilhosa de Deus. Restaurando o nosso horário, a gente tem bênção e tranquilidade aqui. Amém? Gostaria que o Ministério de Louvor, na inspiração do Espírito Santo de Deus, ministrasse aos nossos corações uma canção. Amém? Vamos ficar de pé. Ministério de Louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Agora é fazer com que conheçam a ti, e que de mim
lugar mais sagrado. Deus acessa o seu coração. Amém? É o lugar mais sagrado que tem. Glória a Deus por isso. Nesse momento, chamo aqui a nossa irmã Cleide Vera. Amém? Perdi minha ordem aqui,